bem-vindo ao Psicologia para você e hoje a gente está aqui para abordar um tema bem bacana sobre motivação em tempos de crise. Então, quando a gente fala em motivação, primeiro a gente precisa entender o que é a motivação e quais os tipos de motivação. Eu gosto de começar pela própria palavra motivação, dividi-la em dois: motivo mais ação. O motivo, algo interno, e a ação, algo externo. A motivação interna, ela está ligada com os nossos desejos internos, com os nossos objetivos, que estão mais conectados aos nossos sentimentos, emoções e ao nosso propósito de vida, sentido de vida. E a motivação externa são as ações para chegar a esse objetivo. Está ligado mais ao nosso racional e o que impulsiona a gente para atingir esse objetivo. Então não adianta você apenas ter vontade, é preciso você ter determinação em busca da solução do que você deseja. Eu lembro do filósofo chamado Benjamin Israeli, ele fala uma frase que vocês devem até conhecer: a vida é muito curta para ser pequena. O que significa a vida é muito curta para ser pequena? Se eu ficar vivendo em função de coisas que não me trazem satisfação pessoal, alegria, motivação, o que vai acontecer? Eu vou ser uma pessoa muito pequena, eu vou ter não vou agregar nada, nem para mim, nem para ninguém, É mais nesse sentido. Se a gente pensar, por exemplo, que nós não somos imortais, mas a gente pode ser eterno, essa foi uma colocação que também eu ouvi do Mário Sérgio Cortella, que eu gostei muito. Não somos imortais, mas poderemos ser eternos. O que é ser eterno? O que é ser eterno na vida de alguém? O que é ser eterno na vida? Ser eterno é você simplesmente compartilhar coisas que te fazem bem. Quando você está bem, você está feliz, você consegue emanar uma energia positiva, emanar coisas boas e agregar valores bons nas pessoas e na vida. Quando você consegue agregar, você passa a ser eterno. Seu corpo morre, você morre, mas o que você passou como aprendizado, o que você passou como... e não precisa ser passar um aprendizado, mas o seu estilo de vida, por você estar feliz, você acaba emanando isso, você está agregando coisas boas na vida do outro, tá? Então, e para fazer isso, e para viver assim, como é que a gente faz? Começando para a gente não dar atenção aos obstáculos que a vida nos impõe. Obstáculos vão ter sempre. Tem até aquela música do Roberto que eu gosto, Toda pedra no caminho você deve retirar. O que está dizendo isso? Vamos dar atenção para as coisas que possam ajudar a superar esses obstáculos. Quando a gente consegue tirar os obstáculos da frente e superar a crise que a gente está passando, a gente está dando vazão a enxergar as oportunidades que nós temos o tempo todo ao nosso lado, Essas oportunidades, elas passam e a gente tem que estar com o nosso farol, que eu falo que é a consciência, é o farol autoligado para observar tudo e pegar o que nos interessa. Agregar coisas para que você se sinta feliz ou que você possa alcançar esse estado de felicidade e de sucesso. Então, vamos começar aqui por uma reflexão básica. Você já parou para pensar o que é que te motiva na vida? Qual que é o seu sentido de vida? Quando eu falo disso, eu lembro de uma palestra que eu assisti do Mário Sérgio Cortella, onde ele conta que ele estava conversando, tinha uns filósofos conversando numa roda de conversa e tinha se não me engano, uma professora, tinha alguns especialistas lá batendo um papo sobre sentido de vida. E aí ele estava falando, todo mundo falando muito bonito, com argumentação filosófica e tal. Essa mulher vira para ele e fala assim: doutor, o que o senhor gostaria de ouvir no dia do seu velório das pessoas? Já que você está falando tanto em ser eterno, Não somos imortais, mas poderemos ser eternos. O que o senhor gostaria de ouvir no seu velório, no dia do seu velório das pessoas? Aí ele mesmo conta, é até engraçado, porque ele fala assim que ele viajou de Aristóteles a Platão para explicar, para falar. Aí ela perguntou para um outro filósofo que estava do lado, ele fez a mesma coisa, tal. Foi uma explicação linda, maravilhosa, técnica, mas uma argumentação muito boa dentro da vivência deles.
E aí ele ficou encafifado com essa pergunta e virou para ela e falou assim, tá, e o que você gostaria de ouvir no seu velório? Aí ela olhou para eles e falou assim, eu gostaria de ouvir o seguinte, nossa, acho que ela tá se mexendo, né? E aí isso impactou, ele falou que isso impactou ele porque ele falou que ele ficou procurando tanta argumentação, tanta coisa bonita, né? E no fundo, né, a pessoa, ela quer ouvir exatamente o quê? A gente está em busca da vida, né? Ninguém quer morrer, as pessoas não querem morrer. E aí ele falou tão simples, ela disse tudo, né? O profundo sentido de vida que ela tinha, querer viver. Ela foi mais no simples, né? Então quando a gente busca o simples, a gente está muito próximo do nosso sentido de vida. Não adianta você ter carrões, mansões, muito dinheiro, se você não sabe o que fazer com aquilo, se aquilo não está te tornando feliz. Eu não estou dizendo com isso que quem tem muito dinheiro, quem tem uma mansão, quem tem um carrão não é feliz. Se a pessoa está feliz, era isso que ela buscava, se isso faz sentido para a vida dela, legal, ela está no caminho. Mas eu estou dizendo para você que o sentido do outro não é o mesmo que o seu, né? E o que faz o outro feliz não necessariamente vai fazer você feliz também. Então eu acredito que, voltando aqui para a situação que a gente está vendo, esse motivo da palestra até hoje, que é o momento do coronavírus, eu acredito que nós estamos ganhando a oportunidade de refletir, fazer uma reflexão de como e para onde estávamos dirigindo as nossas vidas, ou direcionando as nossas vidas. E como que a gente pode fazer isso agora? Quer dizer, o que motiva? O que estava me motivando era aquela rotina exaustiva de andar, de sair, de trabalhar, de fazer, não sei o quê. E de repente vem uma situação, é como se fosse um apagão, você dorme de um jeito, acorda de outro. Estamos vivendo uma situação que ninguém pensava viver. E aí, se eu não tiver o meu sentido de vida, se eu não tiver o meu objetivo bem estruturado ali, ou bem certo daquilo que eu quero, qualquer crise, não só essa do corona, mas qualquer crise vai me abater. É muito interessante observar como as pessoas estão lidando com isso, né? Então tem aquelas que estão desesperadas, se fecharam no seu mundo, não conseguem fazer nada, não conseguem pensar em nada, e tem aquelas que se reinventaram e que estão ressignificando a sua vida. E na verdade, a gente tem que ressignificar a nossa vida o tempo todo, porque as coisas mudam, o tempo anda, a vida anda, e não dá pra gente ficar vivendo na mesmice. Mas se você pensar, tudo tá ligado à questão do que me motiva. Se o que me motiva é algo que faz sentido para mim, pode vir a crise que for, que eu não vou sair desse foco e eu vou conseguir me reinventar diante da situação. Se o que me motiva não é algo que me faz feliz, ou seja, se eu não tenho nenhuma motivação, se eu não tenho um propósito de vida, é como se eu me visse o tempo todo diante de um abismo. Então essa é a oportunidade de olhar à sua volta e perceber que você é muito além do que você estava vivendo. Eu vejo muita gente falar assim, quando a gente vai voltar ao normal? Nós não vamos voltar ao normal, porque o que a gente vivia não estava normal, já não estava legal. Alguma coisa precisava acontecer. Mas o que aconteceu, muitas vidas se foram. Isso é o mais triste, essa tragédia. E se a gente continuar não se cuidando, muitas vidas ainda vão embora. Então a gente precisa tomar algumas atitudes ou ação, como eu falei no início, ser determinado com tudo, com os nossos propósitos, com o que a gente quer pra gente, com o que a gente quer pro outro. Existe uma vida fora da rotina louca que você criou e que você não enxergava mais. Nós todos não enxergávamos mais. E essa pandemia, ela veio fazer com que a gente prestasse mais atenção nisso, prestasse atenção no nosso estilo de vida, no nosso modo de viver. Então seja o seu próprio incentivo, tá? Não espere dos outros ou de fora algo que é seu. A motivação tem que partir de você. E a escolha
é sua. A motivação em algum momento da vida leva a gente a fazer escolhas. E aí, se a escolha que você fez, no momento que você fez, não foi a melhor, não desista, tenta outra vez. E de novo, de novo, de novo. E se assim for necessário, de novo. A gente não pode desistir. A gente tem que tentar buscar situações que nos fazem felizes. Às vezes, nesse caminho que a gente está percorrendo, a gente vai encontrar muitas outras coisas que a gente nem esperava. E aí, ressignificar o nosso momento de vida atual. Quando eu falo disso, eu também me lembrei agora aqui, eu gosto de contar a história da águia, né? Eu falo que a águia é um animal que nos dá, assim, bastante exemplos para a vida, né? Agrega bastante coisa. E a história da mamãe águia. Vocês sabem como que a mamãe águia lida com seus filhotes? Ela faz o seguinte, quando ela bota os ovos dela lá, primeiro que não é ela que cuida do ninho, quem cuida do ninho é o papai águia. A mamãe águia sai para pegar comida e tal. Então ela vem cuidando do seu filhote lá, dos seus filhotes. E quando ela percebe que ele já tá com as asinhas, as peninhas já nasceram, que ele já tá em condições de começar a voar, ela começa deixando o ninho mais desconfortável. Então coloca um graveto aqui mais espetadinho, coloca outro ali, as águias vão virando. E sempre tem aquela águia que decide sair dali, já tá ficando incomodada, ela sai. Aí ela tenta sair, sai voando e vai embora. Mas também tem aquela lá que não consegue fazer nada sozinho, não consegue sair dali, né? E aí ela vê um irmãozinho lá que tá lá do lado, tá na mesma situação que ela, né? Eu não tô com coragem de ir, fulano foi, mas eu não quero ir. Aí o que a águia faz? A águia vai lá e ajuda o filhote, pega os filhotes nas garras e sai voando. Vai pro mais alto da montanha, no topo mais alto da montanha. E chegando lá, ela fala, agora é com vocês, e solta eles, né? Então tem aquele que no desespero começa a bater a asa e vai embora, né? E tem aquele que fica totalmente inerte, ele não consegue, diante de uma situação ele fica paralisado, aí ele vai caindo. Quando está faltando mais ou menos uns 3 metros para atingir o chão e se esborrachar, a águia mãe vem dar um voo rasante, pega a águia, sobe lá no ninho, coloca ele no ninho, ele ufa, mamãe. Ainda bem, foi por pouco essa, né? E aí ela fala, mas nós vamos tentar outra vez. Ele fala, tá bom, semana que vem a gente tenta de novo. Não, nós vamos tentar agora. Pega ele de novo, vai lá, né? Até que tem um momento que ele, na hora que ela solta, ele bate as asas e ele percebe o quanto é bom voar sozinho, o quanto é prazeroso, como é legal ver o mundo com as próprias asas, com os seus olhos e as próprias asas carregando, não precisando de alguém para carregar. É mais ou menos isso, né? Essa motivação para voar veio da mamãe águia, porém o prazer descoberto com o voar sozinha de andar veio da própria sensação, porque foi buscar, né? Mesmo que seja uma busca que eu fui forçada aí, mas ele redescobriu, ressignificou aquilo. Então é uma história bem bacana da gente contar essa. Lembra? Só que a motivação, ela faz você começar as coisas, tá? Mas é o hábito que faz você continuar. Não adianta eu só fazer uma coisa, eu faço só hoje, amanhã não faço mais, eu já vou esquecer, né? O hábito, nós somos muito ligados à questão do hábito. Então, faça, repita, até que isso vai se tornando um hábito. Quando você vê, você já está fazendo. É como dirigir, né? Quando a gente começa a dirigir, a gente senta no carro e fala, meu Deus do céu, que hora que eu mudo a marcha, que hora que eu tenho que dar a seta? O seu cérebro parece que vai focado naquelas coisas e você acha que você nunca vai sair dirigindo. Hoje, se eu falar para você como é que você dirige, você tem que pensar para saber o que você faz primeiro, porque é tudo tão no automático que você vai que vai. Se alguém falar, eu preciso ir até o centro da cidade, você me leva? Vamos. Você já guarda o caminho e já vai. Essa coisa de hábito é tão forte na cabeça da gente que às vezes já deve ter acontecido com você. Você está lá dirigindo, você está tão acostumado a ir para o seu trabalho que num dia é um domingo, você quer ir para determinado lugar, mas você está ali distraído com outra coisa, você está indo para o trabalho. O caminho, quando você dá conta, fala, meu Deus, não era esse caminho, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou voltar.
né? Por quê? Porque esse é o hábito. A gente só não pode se perder no hábito quando ele vira uma rotina, porque a gente não pode se escravizar na nossa rotina. Porém, é importante para que você atinja algumas coisas. Quando você pensar em desistir de alguma coisa, você está lá fazendo e tal, lembre-se o que é que fez você começar, que você vai chegar na sua motivação. E aí vai embora, vai para frente. Tá? Lembrando que o corpo da gente, ele alcança o que a mente acredita. Então, tanto para o lado bom quanto o lado ruim. Se eu acredito que eu vou conseguir ter sucesso nas coisas que eu desejo, eu vou ter sucesso. Se eu acredito que eu sou uma fracassada e que eu não consigo nada, eu não vou conseguir nada e vou me sentir uma fracassada. Outro dia me perguntaram assim, Elaine, acordar desanimado, sem vontade de fazer nada, isso é depressão? Isso significa que eu tô desmotivado? Eu falo, gente, a gente acordar desanimado, sem vontade de sorrir, sem vontade de fazer nada, num dia, não significa que você tá doente, significa talvez que você esteja cansado aquele dia, você não tá afim. O que isso não pode virar uma rotina, todo dia eu acordar assim. Eu de vez em quando não acordar bem, como acordar hiperexcitada e feliz, é natural, pode acontecer uma vez ou outra, como tantas outras preocupações que a gente tem na vida, que acontece aquele dia você tá com aquilo na cabeça e não quer, mas amanhã você levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, entendeu? O que não é natural é a gente permanecer nessas coisas, é isso que nos derruba. Então, leve aqui para você como reflexão, mude. Todo ser humano tem a possibilidade de mudar e de se superar. O Willy Fome, ele fala que quem sabe para onde vai curtindo o caminho, né? Então, se eu tenho uma ideia de ir daqui para lá, mesmo que eu encontre obstáculos, mesmo que esse caminho seja um caminho complicado, eu vou curtindo o caminho. Eu vou aproveitando as coisas que é oferecida para mim nesse caminho. E acho que isso é a razão maior, né, do nosso propósito de vida, da nossa motivação. Então, reflita sobre isso. Se você tiver alguma ideia bacana para que a gente possa falar aqui no canal, é só deixar aí nos comentários. E a semana que vem a gente volta para falar mais alguns assuntos aí interessantes, temas interessantes de psicologia, tá bom? Um grande beijo, um abraço e até a semana que vem.